Bom dia, tudo bem com você? Olha só, nós estamos em mais um devocional no dia de hoje. Gostou da leitura da primeira carta de Pedro? Então, ai, que bom que você gostou. Olha só, você pode mandar um comentário, você pode fazer uma pergunta, você pode dar uma sugestão. O que você não pode deixar de fazer é deixar seu like. Então, deixa seu gostei, é muito bom para o crescimento do canal. E você pode também compartilhar essa live. Hoje nós vamos começar a ler a segunda carta de Pedro, tá certo? Já lemos a primeira, vamos ler a segunda também. Vamos ver o que nós podemos aprender aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração nesse dia é que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, abençoando a você e a sua família. E é muito bom saber que você está aqui. Nós vamos ler a segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Nós vamos ler essa carta, que a gente já sabe que o autor é Pedro, nosso amigo Pedro, e que o tema dessa carta é a verdade de Deus. O tema é, dessa segunda carta, a verdade de Deus e o falso ensino dos homens. Ela foi escrita cerca de 66 a 68 depois de Cristo, tá bom? Então vamos ver aqui, nós vamos ler hoje o primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Se você puder pegar a sua Bíblia, você pode pegar. Se não, eu vou ler para você, tá certo? Então vamos lá, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, e à virtude, a ciência, e à ciência, a temperança, e à temperança, a paciência, e à paciência, a piedade, e à piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós lemos do primeiro versículo desse primeiro capítulo da segunda carta de Pedro até o versículo de número 11, certo? Então, nós temos aqui, nesse texto, uma preciosidade. Olha o que eu encontro aqui nessa Bíblia Pentecostal, o que eu encontro aqui. Olha só. Na saudação, Simão Pedro identifica-se como o autor da carta. Olha o que é que ele diz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele diz quem ele é. A gente não tem hoje em dia a carta de apresentação, a carta de recomendação, o cartão de membro da igreja, não é assim? Quando a gente viaja, a gente leva uma carta de recomendação da nossa igreja, dizendo quem somos nós, para apresentar onde nós vamos, e o pastor assinar
Então, olha o que o Pedro faz. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele se identifica como o autor dessa carta. Ele está dizendo, eu estou escrevendo para você. Então, o que significa, pode significar isso? Talvez ele pensasse assim, vai que essa carta de extravia chega para outra pessoa, né? E não sabe quem sou eu estou dizendo que sou eu que estou escrevendo, estou mandando meu nome. Mas adiante ele declara aos seus leitores que esta é a sua segunda carta. Isso a gente vai achar lá no último capítulo desse livro que nós vamos ler durante essa semana. Não se preocupa não. Então veja bem, o que é que a gente vai encontrando aqui. Qual é o propósito dessa segunda carta de Pedro? Ele escreveu, o primeiro propósito foi para exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo. Segundo propósito, para desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo a verdade bíblica. Opa, tá parecendo que é uma coisa muito atual, não é? E que nós devemos tomar muito cuidado com de quem nós ouvimos, de quem nós aprendemos, porque a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Olha só, então Pedro resume o propósito do livro no capítulo 3, versículo 17 e 18, que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então vamos lá, nós lemos hoje do primeiro versículo ao versículo de número 11. E aí nós encontramos aqui no versículo de número 3, nós encontramos assim, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Olha que coisa maravilhosa. O amor de nosso Pai Celestial, a salvação mediante Jesus Cristo. Olha o tamanho desse amor que foi mandado para nós, que foi dado de presente para nós. Sua intercessão por nós no céu, a habitação interior do Espírito Santo e o seu batismo, a comunhão dos santos e a inspirada palavra de Deus são suficientes para satisfazer a necessidade do crente em tudo que diz respeito à vida e piedade. Olha que coisa preciosa nós encontramos nesse texto que nós lemos. Não esquece, nós estamos lendo a segunda carta de Pedro, nós estamos no primeiro capítulo, no primeiro versículo ao versículo 11, é a nossa leitura, nosso alimento de hoje, certo? Mais uma coisa me chamou a atenção aqui. Olha o que diz o versículo de número 5 até o versículo 8. Olha o que diz aqui, presta bem atenção. E vós também, pondo nisto mesmo a diligência. Olha só, por quê? Porque ele vem dizendo no versículo 4 assim, ó. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. Aí vem no 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Olha, veja se não parece uma receita de um bolo. Ó, presta atenção. Acrescentai à vossa fé, o A está acraseado. Acrescentai à vossa fé a virtude. Pegue a sua fé, misture um pouco da virtude. Vai vendo. E a virtude, a essa virtude que você misturou na fé, você pega e a virtude você mistura a ciência. E aí vem, e a ciência, essa ciência que você misturou na virtude, que misturou na fé, você vai fazer o quê? Você vai misturar um pouco da temperança. E a temperança, você vai misturar a paciência. E a paciência, você mistura a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Olha que coisa interessante, que bolo maravilhoso, que massa maravilhosa foi feita. Acrescentando ao outro uma porção e aquilo vai se misturando e fazendo uma única massa. Que coisa maravilhosa. E aí ele diz aqui, ó, porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, quais coisas? A fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal.
Se aumentar isso, se essas coisas estiverem dentro de vocês, ele está aconselhando, preste atenção, porque as coisas estão ficando difíceis, mas se isso estiver dentro de você, da sua vida espiritual, não vos deixarão ociosos, você não vai ficar sem o que fazer. Olha só, muitas vezes a gente diz assim, não tem nada para fazer hoje. Tem não? Pega a Bíblia, vai ler, escreve o que você está lendo, o que o Espírito Santo está dizendo para você. Acompanha esse devocional, escreve, manda comentário, diz o que você não entendeu, o que você achou. Vamos falar sobre isso, isso é maravilhoso. Olha só, e aí diz, não vos deixarão ociosos, nem estéreis. Olha, não sem produzir fruto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós tivermos todos esses ingredientes, nós estamos aptos para dar fruto, e fruto que permanece. Por quê? Porque tem que ter o amor fraternal. Pois aquele em quem não há estas coisas, olha o que aqui diz, se você não tem essas coisas, você é cego. Por quê? Porque você não está enxergando as bênçãos que Deus preparou para você. Nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eles se esquecem que Deus purificou seus pecados através de Jesus Cristo, quando veio a esse mundo derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, o versículo 10. Procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Isso significa o quê? Vigilância. Se nós permanecermos vigiando, orando, nós vamos permanecer firmes e não vamos tropeçar, porque nós estamos olhando o caminho certinho. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que coisa maravilhosa. Quem anda pelo Senhor não andará em trevas. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Ó. E a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Que coisa maravilhosa. Olha a importância de sermos agradecidos a Deus e nos alimentar com essa palavra. Aí a gente chega aqui no versículo de número 11, que é o final da nossa leitura no dia de hoje. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, alguns crentes, por causa da sua negligência, o comentário do versículo 11, com muita dificuldade entrarão no reino. Olha 1 Coríntios 3 e 15. Será o que diz lá, hein? 1 Coríntios 3 e 15. Se você tiver sua Bíblia, abre aí. Olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha só. E aí, ao passo que outros que são constantes na santificação receberão muitas boas-vindas e honrarias. Que coisa maravilhosa! Olha isso. Mateus 25, 21. Vamos ver o que está dizendo lá sobre isso. Mateus 25 e 21. Abra sua Bíblia, anote. Você pode ver essa referência depois. Se você anotar, 25, 21 de Mateus. Diz assim, ó. E o seu Senhor lhe diz, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é no sermão da montanha, a parábola dos 10 talentos, aquele que trabalhou, que granjeou mais outros e que foi servo bom e fiel. Então que essa palavra no dia de hoje possa nos trazer um alimento maravilhoso ainda mais e que nós possamos firmar nossa fé e entender que nós precisamos ter tudo isso na nossa vida. Olha só, não esquece o versículo 5. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Tá bom? Então vamos fazer parte, trazer essas coisas para a nossa vida, porque assim nós vamos ter sempre o que fazer, sempre o que meditar, sempre o que agradecer, e seremos árvores frutíferas, com frutos bons, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A nossa leitura hoje foi 2 segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Deus nos abençoe e amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui
continuando a leitura dessa segunda carta do apóstolo Pedro. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Não esquece, deixa seu gostei. É muito bom saber que você está aqui e que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Beijo no seu coração.